Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou falar daquele público, daquelas pessoas que chegam no seu WhatsApp com muitas perguntas. Elas clicaram no seu anúncio, foram para sua landing page ou seu site e chegaram no seu WhatsApp, mas elas só têm perguntas, elas não querem necessariamente contratar o seu serviço naquele momento. O que fazer com essas pessoas? Então, eu vou dividir a tela com vocês agora para a gente começar a falar e entender inicialmente os públicos da internet, para depois a gente avançar no assunto e chegar na conclusão final que eu quero transmitir para vocês. O seguinte: inicialmente, a gente pode conhecer os três principais públicos que existem na internet. É possível, claro, dividir os públicos da internet em outros formatos também. Existem divisões mais profundas do que essa aqui, com 5 divisões, vamos supor, mas em todas elas existem esses três públicos que são os principais. É muito comum a gente conhecer esses públicos no formato de funil. É possível que você já conheça, né, já seja familiarizado com o conceito de funil de vendas, com aquelas três divisões de topo de funil, meio de funil e fundo de funil. É disso que a gente está falando aqui nesses três públicos. Mas eu coloquei dessa forma aqui, e depois eu vou apresentar esses três públicos no funil em diferentes gráficos de diferentes formas para vocês entenderem melhor sobre eles. E é importante a gente conhecer esses três públicos para depois saber em qual desses públicos pertence a essa pessoa que vai chegar com muitas dúvidas. Você já deve estar, já pegou a dica aqui na tela. Mas para a gente entender melhor o que fazer com essas pessoas é interessante conhecer os três públicos. E o primeiro deles, o que estaria assim no topo do funil, é esse público mais da esquerda, laranjinho, que ele não sabe o que está acontecendo. É um público que não conhece seus direitos, ele tem um problema, mas ele não sabe que tem esse problema ainda. Ele tem uma oportunidade, mas ele não sabe que tem essa oportunidade. É um público inconsciente dos problemas e dos direitos que ele tem e que você, como advogado ou advogada, pode resolver. Então, é um público totalmente inconsciente. Apesar dele ter problemas, apesar de ter direitos, ele não sabe disso. Já o público do meio do funil, ele está consciente do problema que ele tem ou das oportunidades que ele tem. Ele já ouviu dizer que tem um certo direito a alguma coisa, mas ele ainda tem muitas dúvidas. Ele precisa ser abastecido de informações para ele avançar e querer contratar um serviço. Nessa etapa aqui, ele só está querendo tirar dúvidas mesmo. Ele, vamos supor, é um público que ouviu dizer que tem um direito X e quer confirmar se realmente tem esse direito. Ele ouviu dizer que um fulano, na mesma situação que ele, recebeu tal benefício, ou então solucionou tal problema que ele tinha e que ele acredita que também pode solucionar esse problema que ele também tem igual. Então, ele vai fazer perguntas, ele quer entender a situação dele, quer entender se ele tem direito, se ele pode resolver um problema que ele tem ou aproveitar uma oportunidade. E, por fim, a pessoa mais de fundo de funil, que a gente chama, né, mais perto de uma contratação, é esse carinha aqui da direita, número 3, que é o público que já está consciente do problema, está consciente da solução que você entrega. Você pode... É um público que sabe que um advogado pode solucionar o problema que ele tem. Não, o advogado pode entregar exatamente o que ele precisa, resolver um problema, trazer uma oportunidade para ele conseguir aproveitar essa oportunidade. Então, uma pessoa está totalmente consciente do seu serviço e ele já quer contratar. É uma pessoa que está procurando um advogado para resolver o problema dele. E então a gente pode colocar esses três públicos da seguinte forma com relação aos volumes. Primeiro é o gráfico de volume de pessoas. No volume de pessoas, o funil fica... Bom, deixa eu voltar um pouquinho aqui. No gráfico de volume de pessoas, o funil fica nesse formato aqui, que é o que todo mundo conhece, conforme eu falei para vocês. Topo de funil é a maior quantidade de pessoas. É muito grande o volume de pessoas que não conhecem seus direitos, que não conhecem os problemas que um advogado pode resolver, não conhecem todas as oportunidades que poderia aproveitar com o auxílio de um advogado. Então, é um volume de pessoas muito grande. Por isso que aqui ele está na parte de cima desse funil,
com maior quantidade de pessoas. Já no meio do funil, existem muitas pessoas também, mas um pouco menos, né, do que o topo. No meio do funil estão aquelas pessoas que estão com dúvidas, que já conhecem já têm noção do seu problema, já têm noção que tem um direito, mas que tem muitas dúvidas. É menos do que esse público que inconsciente, mas ainda é um volume considerável de pessoas que têm muitas dúvidas. E por fim, na etapa final do funil, onde tem menos pessoas, estão as pessoas que já estão prontas para contratar, as pessoas que já estão procurando um advogado, já querem contratar. O volume dessas pessoas é bem menor. É um volume que, em comparação ao volume de pessoas inconscientes, né, é bem pequeno mesmo. E esse volume de pessoas aqui, que já estão próximas a contratar, a gente ainda tem que considerar o seguinte, que elas vão contratar de diferentes formas. Elas vão contratar por indicação, vão contratar um escritório físico, não necessariamente um escritório que elas encontraram pelo Google, elas vão contratar pelo sindicato, vamos supor que eu trouxe esse exemplo de um trabalhador que tem um sindicato e lá já tem um advogado que todo mundo fala com esse advogado. Enfim, trouxe exemplos aqui de outras formas que as pessoas podem contratar. E também vão contratar pelo Google, também vão pesquisar um advogado no Google, entrar em contato e podem contratar pelo Google, mas é uma parcela. Então, por mais que esse público aqui é, ele tem um volume ainda pequeno em relação aos outros dois, ele ainda é menor se a gente for considerar só as pessoas que vão para o Google para contratar. Então, reserve essa informação aí na sua cabeça, que ela vai ser bem útil daqui a pouco ali na frente. Beleza. Quando a gente considera o volume de buscas no Google, aí a gente já perdeu aquele formato de funil. A gente já tem um outro formato, porque o volume de buscas do pessoal inconsciente é mínimo. É assim, praticamente inexistente, justamente porque a pessoa está inconsciente do problema dela, inconsciente do direito que ela tem. Então, quando ela faz uma busca que pode ativar o seu anúncio, é praticamente sem querer. Ela não estava necessariamente querendo ver um anúncio de um advogado. Ela estava pesquisando alguma outra coisa e, por coincidência, ativou o seu anúncio. É muito raro ter pesquisas de pessoas de topo de funil, pessoas inconscientes. Já no meio do funil, essa pessoa ali que está com muitas dúvidas concentra maior volume de buscas no Google, justamente porque ela tem muitas dúvidas. Então, tem dúvidas de todos os tipos, né? E é uma pessoa que realmente vai muito para o Google para solucionar suas dúvidas com informações que ela encontrar em diversos sites. Então, ela concentra realmente essa quantidade toda aqui de buscas, é um volume muito grande de buscas que está a cargo aqui dessas pessoas de meio de funil. E no fundo aqui a gente também tem uma quantidade razoável de buscas, mas bem menor, né, do que do pessoal do segundo nível aqui, do meio do funil. Tem o pessoal que está já querendo contratar. Eles também estão no Google pesquisando sobre qual é o melhor escritório que seja especializado, enfim, ele vai procurar um escritório de advocacia no Google, e só que não é uma quantidade de pessoas muito grande, é um volume pequeno de pessoas pesquisando sobre advogados no Google em relação a quem está lá só para tirar dúvidas. Beleza. Quando a gente pensa no volume de concorrentes e também no volume do custo do leilão no Google, né, para aparecer o seu anúncio, a gente tem um formato de funil invertido aqui, praticamente um formato de pirâmide, que lá no topo a gente tem uma quantidade bem pequena de concorrentes, minúscula mesmo de concorrentes, e o custo do leilão é bem pequeno também. São palavras-chave que custam pouquíssimo, ou que o Google não tem nem por ausência de concorrentes, dependendo de cada palavra-chave, você pode ganhar o leilão por 1 centavo. Mas é importante saber que aqui, para o pessoal de topo de funil, praticamente não existem concorrentes. Até porque é um pessoal que não está no Google fazendo pesquisas. Justamente por isso o número de concorrentes é bem pequeno e também por isso o custo de palavra-chave para ele é bem pequeno. Já no meio do funil, a gente já vê um grande volume de concorrentes e o custo também já considerável. Aqui já aumenta o custo, né? A gente vê que aumenta o volume de concorrentes. Tem muita gente anunciando para atrair essas pessoas de meio de funil, só que nem se compara com a quantidade de concorrentes de fundo de funil. Por quê? Todo mundo quer essa pessoa que já está pronta para contratar.
todo mundo teve essa ideia genial de atrair pessoas que já estão prontas para contratar o serviço do advogado. Então, quem faz campanhas de anúncio no Google, normalmente coloca palavras-chave que vão atrair essas pessoas de fundo de funil. E, por conta disso, a concorrência é enorme e uma consequência da concorrência muito grande é o custo muito alto também. Quanto mais concorrência tiver, maior fica o custo para anunciar para essas pessoas, porque o Google trabalha no sistema de leilão. Quem oferece mais, aparece mais no resultado de pesquisa do Google e, consequentemente, atinge mais vezes esse público aqui que ele está anunciando. Então, considere isso aqui também. É muito relevante entender esse gráfico das concorrências, porque não dá para descartar que o fundo de funil, esse pessoal de fundo de funil aqui, que já está pronto para contratar, é o que atrai todo mundo, atrai toda a concorrência, e por conta disso tem um custo muito alto para chegar nessa pessoa. Por fim, considerando todas essas informações que eu falei até agora, a gente tem esses gráficos aqui. Vamos começar pelo topo de funil. A gente vê o volume de pessoas é o maior de todos. É altíssimo o volume de pessoas que está inconsciente em relação aos seus direitos, aos seus problemas que um advogado pode resolver. Em, continuando aqui, o volume de buscas no Google é ínfimo, né? Muito pequeno mesmo. E o tamanho do processo de vendas, o caminho que essa pessoa vai percorrer desde a hora que ela vê um anúncio até a hora que ela contrata o seu serviço, é o maior caminho de todos, porque ela precisa passar por todas as etapas do funil até querer contratar você. Então, ela está muito distante de comprar o seu serviço, de contratar o seu serviço. Por isso que o tamanho do processo de vendas é muito grande. Você, se fosse mirar nessa pessoa aqui para vender para ela, você teria que considerar que precisa de um processo de vendas muito bem trabalhado para manter ela amarrada contigo, né? Sempre em contato com você durante todo o processo de vendas, durante todas as etapas, né? De topo de funil, meio e fundo, para ela contratar. Mas, em compensação, o volume de concorrentes é pequeno, o custo do leilão é baixinho. Já esse público aqui do meio é quase tudo lá no meio também, né? O gráfico fica a maioria aqui no intermediário. O volume de pessoas é bom, não é o maior volume, mas também não é o menor, é um volume de pessoas bem bom. O volume de buscas do Google é muito alto, é o que mais concentra o volume de buscas do Google. Tamanho do processo de vendas é grande também, só não é tão grande assim quanto do topo de funil, mas não é um processo de vendas pequeno. E isso aqui é importantíssimo, é sobre isso aqui que eu queria realmente falar com vocês, eu vou falar daqui a pouquinho, mas concentro nessa parte aqui de tamanho de processo de vendas, que é bem relevante para esse público de meio de funil. O volume de concorrentes também é médio, mas tem bastante concorrentes, né? Não dá para descartar que há um volume considerável de concorrentes. Só não é tão grande assim. E o custo do leilão é um custo médio também. Já o público de fundo de funil, que já está pronto para contratar, ele tem um volume de pessoas bem pequeno e um volume de buscas no Google ainda menor. Então, você, se for mirar nessa pessoa aqui e fazer campanhas no Google para atrair só essas pessoas que já chegam no seu WhatsApp, mais propícias a contratar o seu serviço, você vai receber uma quantidade pequena de pessoas, não vai chegar a um volume muito grande de pessoas no seu WhatsApp querendo te contratar. Isso por consequência de existirem poucas pessoas nessa etapa do funil, no Brasil inteiro. Em qualquer cidade que você for anunciar, qualquer estado, ou se você anuncia para o Brasil inteiro, vai ser sempre esse cenário aqui. Isso aqui serve para qualquer serviço que for anunciado na internet, não só para advocacia. É sempre esse gráfico aqui para qualquer coisa que a gente vai anunciar. E, em compensação, o volume de concorrentes é alto e o custo é o maior de todos. É o custo mais alto, sempre é para esse público, por conta da alta concorrência. Então, novamente, se você quer mirar só nesse público de fundo de funil, se você não quer pessoas no seu WhatsApp fazendo perguntas, só perguntas, só perguntas, você quer uma pessoa que chega no seu WhatsApp para contratar o seu serviço, você vai pagar muito caro para atrair um volume bem pequeno de pessoas. Isso aqui é fato, gente. Isso sempre acontece mesmo. Não é culpa da campanha, sabe? Se você cria uma campanha de Google Ads ou de Facebook Ads para atrair esse público e percebe, poxa, estou gastando muito, não está chegando quase ninguém no WhatsApp,
é normal desse público mesmo. Então, saiba disso já com antecedência. Já se você atrair esse público de meio de funil também, então você vai reduzir os seus custos e vai atrair um volume maior de pessoas, porque o volume de buscas no Google é bem grande para esse público de meio de funil. Então, é interessante atrair esse público aqui também, só que sabendo que o processo de vendas dele é maior. Já esse público aqui de fundo de funil, o processo de vendas dele é bem pequenininho, é basicamente quebrar as objeções ali de vendas, né, mostrar o seu valor como profissional, né, o seu valor como profissional, assim, o quanto de benefícios você pode entregar para esse cliente, convencer ele a te contratar. Então, é uma etapa bem mais curta, mais rápida desse processo de vendas. Beleza? Pegou esse gráfico aqui? Então, vamos considerar o seguinte. Vamos imaginar que a gente está fazendo uma campanha para atrair essas pessoas de meio de funil, beleza? A gente tem o seguinte. É preciso a gente pensar em implementar um processo de vendas. Por quê? A partir do momento que pelo marketing, né? A gente criou campanhas no Google, campanhas no Facebook, e nós estamos atraindo pessoas para o seu WhatsApp ou então para o seu telefone. Estão chegando pessoas aqui nesse funilzinho amarelo, as pessoas que vêm da internet clicam no seu anúncio, clicam ali no botão do WhatsApp e chegam no seu WhatsApp. Só que essas pessoas não vão se transformar direto no seu cliente. Elas não vão sair da internet do clique no botão do WhatsApp direto para a sua mesa de clientes. Elas vão entrar no seu WhatsApp e se é uma pessoa de meio de funil, que tem muitas dúvidas, é muito importante você pensar num processo de vendas com uma etapa de nutrição dessas pessoas que chegam com dúvidas. O que é essa etapa de nutrição? É você nutrir essas pessoas com informações suficientes para que ela consiga descer mais uma etapa do funil e se transformar no fundo de funil, uma pessoa que já está pronta para contratar um serviço de advogado. Então, você implementa essa etapa do processo de vendas aqui, de nutrição, e pensa em como é que você vai nutrir essa pessoa com informação que ela precisa, todas as informações que ela precisa, para que ela seja aquecida o suficiente para ela se sentir pronta para contratar. Por exemplo, ela não tem mais nenhuma dúvida sobre o direito que ela tem, ela não tem nenhuma dúvida de que realmente o advogado pode ajudar ela, que o serviço que o advogado fornece é o serviço que ela realmente precisa para solucionar o problema que ela tem. Então, ela já entendeu isso. Ela precisa entender que ela tem esse direito, ela tem esse problema e que o advogado resolve o problema dela, que o advogado faz com que ela alcance o direito que ela tem. Então, ela precisa ser convencida disso, convencida do serviço do advogado, que é essencial para ela. Pense, então, em implementar essa etapa no seu processo de vendas. Ela chegou no seu WhatsApp, não espere que uma pessoa de meio de funil chegue já querendo contratar. Ela precisa ser nutrida com informações para que ela pense que ela já está pronta para contratar um seu serviço de advocacia. Beleza. Uma dica muito importante para essa etapa aqui dessa esteira de nutrição. Se a pessoa chega no seu WhatsApp com muitas dúvidas e você percebe que ela é de meio de funil, ela não está pronta ainda para contratar, ela não está perguntando sobre valores, sobre forma de pagamento, ela está tirando dúvidas sobre os direitos que ela tem ou sobre o problema que ela tem. Se você chegar já oferecendo o seu serviço, já falando sobre os seus honorários, vamos supor, falando quanto custa, forma de pagamento, você vai assustar essa pessoa, porque ela ainda não está convencida de que precisa contratar o seu serviço. Isso é fundamental. Tem muita gente que erra aqui, dizendo isso. A pessoa chega com dúvidas e você fala assim, o meu serviço custa R$ 2.000. Eu parcelo, eu aceito o cartão, eu faço dessa forma. E a pessoa ainda não estava pronta para receber essa informação. Essa é uma informação típica dessa etapa aqui de baixo, que é a etapa de conversão, que faz parte também do processo de vendas, só que ela é direcionada para as pessoas de fundo de funil que já estão prontas para comprar. Uma pessoa que já está convencida que ela tem que contratar um advogado. Então, ela realmente vai querer saber sobre valores, sobre formas de pagamento, se você parcela e tudo mais.
Então, não chega já oferecendo não, informando essa pessoa sobre valores e formas de pagamento, se ela ainda tem dúvidas, se ela ainda precisa ser nutrida aqui com informações para ela ficar convencida que precisa do seu serviço como advogado. Beleza? Então, pense nisso também. E quando você perceber que essa pessoa já entendeu que ela realmente precisa do seu serviço, você convenceu ela de que ela precisa contratar um advogado e que esse advogado é você, porque você é especialista, porque você tem experiência, você sabe do que você está falando, você fez com que essa pessoa descesse no funil, né? Ela se transformou no nível 3, aqui ela já está convencida de que ela precisa de um advogado, ela ainda não está convencida de que ela vai contratar você, ela sabe que precisa de um advogado, ela já está convencida disso. Aí você chegou na etapa do processo de vendas, que é a etapa de conversão. Você aqui vai implementar, aí sim, vai implementar aquelas etapas de tirar as objeções com relação a valor, objeções com relação à forma de pagamento. Então, você vai aplicar aqui técnicas de vendas mais relacionadas a esse público que já quer contratar, só que precisa negociar com você como vai ser essa contratação. Quanto ele vai pagar, se vai pagar uma entrada, se vai pagar lá no final do processo, enfim. Essas questões mais de quem já está conversando sobre fechar um contrato. Tudo bem? Então, esteja consciente dessas duas etapas aqui. A etapa de nutrição, aqui você vai quebrar objeções também, né? Você vai trazer alguns gatilhos mentais em relação à necessidade do serviço de um advogado. E na segunda etapa, a etapa de conversão, você vai quebrar objeções sobre vendas, né? Da pessoa que está ali, de repente, precisando de um desconto ou precisando de uma forma de pagamento facilitada, você conversa com ela nesse sentido para que ela decida contratar o seu serviço e aí entrar para a sua carteira de clientes. Esse aqui é o processo de vendas ilustrado, né? Mas ele é bem mais profundo do que isso na prática. Existem várias formas de fazer nutrição e eu vou falar delas daqui a pouquinho. Só quero falar antes de dois problemas que acontecem também com muita frequência com esse público que chega no seu WhatsApp. O primeiro deles é o seguinte: a pessoa chegou no seu WhatsApp, ela entrou aqui no início do seu processo de vendas e você até tirou algumas dúvidas dela. Você conversou com ela, tirou algumas dúvidas, só que por alguma razão você não deu continuidade nessa etapa de nutrição. Você não nutriu todas as dúvidas dela, você não quebrou todas as objeções dela em relação à necessidade de contratar um advogado. Ela ainda não tem certeza que precisa contratar um advogado. E você não continuou essa etapa de nutrição por alguma razão. Ou porque você desistiu dessa pessoa, ou porque você, de repente, avançou já para uma oferta já de fundo de funil, quando ela ainda estava com muitas dúvidas. Enfim, você não concluiu toda essa etapa aqui de nutrição e deixou ela ainda com insegurança em relação a contratar um serviço de advogado. O que ela vai acontecer? Ela vai voltar para o Google, porque é uma pessoa que tem realmente um problema, ela tem um direito, ela vai precisar exercer esse direito, vai precisar resolver esse problema, e se ela não resolveu todas as dúvidas dela com você, ela vai sair do seu WhatsApp e vai voltar para o Google e vai procurar informação com outro advogado, em outro site, uma informação em um blog, enfim, ela vai se nutrir das informações que ela precisa de novo lá no Google. E você acaba perdendo esse contato que você já pagou por ele, né? Lembrando que quando a pessoa clica no anúncio e vem para o seu WhatsApp, vem para a sua landing page, depois para o WhatsApp, você já pagou por esse clique lá no Google. Então, você precisa valorizar cada clique, né? Cada pessoa que chega no seu WhatsApp, você precisa valorizar muito. E se a pessoa chega, você percebe que ela é de meio de funil, uma pessoa com muitas dúvidas, você precisa saber o que vai fazer com essa pessoa e como nutrir essa pessoa, né? Não só pensar assim, eu normalmente respondo 2, 3 dúvidas, se a pessoa quer contratar, ela contrata, senão eu já abandono ela. Beleza, então você vai estar gastando muito dinheiro no Google, atraindo um pessoal de meio de funil e vai estar mandando ele de volta para o Google porque você não nutriu tudo que ele precisava de informações para ele se sentir com vontade de contratar o seu serviço. Considere isso aqui também. É um erro muito comum não continuar a esteira inteira. Outro erro é o seguinte: a pessoa vem para o seu WhatsApp,
você faz todo o processo de nutrição, a sua esteira de nutrição que é completa, você tira todas as dúvidas da pessoa, você quebra todas as objeções dela, ela realmente entende que precisa contratar um advogado. E ela está convencida disso, você convenceu ela de que ela precisa contratar um advogado. Só que você não implementa essa etapa aqui de baixo do processo de vendas na etapa de conversão. Aí, o que acontece? A pessoa que está nutrida, ela se transforma num fundo de funil, ela já quer contratar um advogado, já pensa em contratar um advogado, só que você não convenceu ela a contratar o seu serviço. Né? Você manda a pessoa de volta para o Google. Você manda para o Google uma pessoa de fundo de funil. Essa pessoa vai voltar para o Google pesquisando sobre um escritório de advocacia, alguém que ela possa contratar para fazer o serviço que ela precisa. Então, é muito importante também pensar não só nessa etapa de nutrição, né, você fazer toda a etapa de nutrição que é necessário, mas também pensar em como você vai identificar que a pessoa já está na etapa de fundo de funil, se ela já está convencida a contratar um serviço de advocacia, identificar isso e implementar essa etapa aqui de baixo do processo de vendas, que é a etapa de conversão, né, que você vai tratar mais sobre a contratação mesmo, você vai falar sobre valores, parcelamento, você vai entregar valor para essa pessoa, entregar valor no sentido de convencer ela de que você é o melhor escritório, você é o melhor profissional que existe para ela contratar, que ela não tem nem outra opção. Você tem que trazer essa ideia para ela, que ela não tem outra opção, ela precisa contratar o seu serviço porque você é o melhor que tem para ela fazer aquele processo que ela precisa, resolver o problema que ela tem. Então, não mande pessoas de volta para o Google, faça todo o processo de vendas completo mesmo, para daí sim ter cliente. Voltando aqui agora sobre essa etapa de nutrição, que é o nosso foco, né? O que fazer com esse público aqui que chega com muitas perguntas. Essa etapa de nutrição você pode fazer ela de diferentes formas. Eu trouxe aqui três formas, né? Três grandes pilares aqui de formas que você pode fazer nutrição de quem chega no seu WhatsApp com muitas dúvidas. Tem o processo manual, que é você faz agenda ligações para essa pessoa, você conversa com ela hoje, agenda uma ligação para daqui 2 dias, vai fazendo um acompanhamento dessa pessoa com ligações ou com reuniões online, ou reuniões presenciais também, se for possível. Ou então você manda e-mails individuais para ela, ou você manda mensagens de WhatsApp individual para ir acompanhando essa pessoa, vendo se ela tem mais dúvidas, quais são essas dúvidas, você responde se for possível, quebra objeções, você investiga quais são as objeções que ela ainda tem, quebra essas objeções para convencer de que ela precisa de um advogado, não objeções de contratação, tá? Objeções para convencer ela de que ela precisa de um advogado. E aí, essas são as formas de processo manual de nutrição dessa pessoa. Mas também tem processos semi-automáticos. Dois deles, existem diversos, mas dois deles, que são os principais, eu posso sugerir para vocês, são lista de transmissão no WhatsApp. Você percebeu que essa pessoa chega com muitas dúvidas, você pode pedir permissão para ela, para adicionar ela numa lista de transmissão, para que você envie mensagens para ela com determinada frequência, né? Então, você vai colocar diversas pessoas nessa sua lista de transmissão, diversas pessoas que chegam com dúvidas no seu WhatsApp, e regularmente você vai enviar mensagens em massa para essas pessoas que aceitaram receber mensagens. E com essas mensagens que você vai enviar, essas mensagens elas vão nutrir com informações toda essa lista de transmissão que você tem, todas essas pessoas que estão na sua lista. Então, com o passar do tempo, você vai alimentando essas pessoas com informações e, de uma forma estratégica, claro, né, informações que têm uma sequência lógica, que é pensada em trazer essa pessoa para fundo de funil, para que ela pense em contratar um serviço de advogado e, assim, pensando, ela entre em contato com você. Outra forma seria e-mails em massa também, que você pode agendar, né? Você pode escrever um e-mail no seu Gmail, por exemplo, e agendar esse e-mail para determinada data e ir incluindo pessoas como destinatário desse e-mail e enviar manualmente também. Também é possível fazer até um acompanhamento dessas pessoas que você enviou o e-mail por um CRM, né? As pessoas que responderem o e-mail, você coloca manualmente também lá na etapa do seu CRM que você criou.
para o seu escritório. Então, esses aqui são processos semi-automáticos, né? Que uma parte é manual, outra parte é automática. E os processos totalmente automáticos, essa parte verdinha aqui do canto direito, a gente tem os dois principais, o principal de todos, na verdade, é o e-mail marketing totalmente automatizado. Com o e-mail marketing automatizado, a pessoa que está no meio do funil, você já pode mandar ela para esse e-mail de marketing automatizado, que ela vai começar a receber uma sequência de e-mails e é uma sequência assim lógica, é uma sequência bem estruturada para que ela siga um caminho que você determinou e para ela ir descendo no funil, para ela ser alimentada de informações, você quebrar as objeções que ela tenha e aí ela se sentir já pronta para contratar o seu serviço e entrar em contato com você. Nos e-mails pode ter o link do seu WhatsApp, pode ter o seu telefone, né, em todos os e-mails pensados assim de uma forma com que ela se sinta bem nutrida de informações e lá na etapa final desse e-mail ela entre em contato com você. Outra forma também de processo automático seria enviar anúncios para uma lista específica de contatos. Toda pessoa que chega no seu WhatsApp, automaticamente você tem o telefone dela, você tem o número de telefone. Você pode reunir esses telefones todos numa lista de telefones e criar anúncios no Facebook ou no Instagram exclusivos para essa lista de telefones. Então, você pode ir nutrindo, né, criar diversos anúncios para essa lista de telefones, anúncios que sejam focados em nutrir essas pessoas com informações. Pode ser anúncios em vídeo, né? Você sempre aparece no WhatsApp, desculpa, você sempre aparece no Instagram ou no Facebook dessas pessoas com informações sobre aquele serviço específico. Enfim, dá para a gente fazer um processo automático aqui também de você nutrir essas pessoas com informações. Mas seja qualquer uma dessas formas aqui de nutrição, é importante você implementar para a pessoa de meio de funil. Seja por ligações, por reuniões, por lista de transmissão, por e-mail marketing, você precisa implementar alguma forma de nutrir as pessoas de meio de funil para que ela se sinta mais próxima, na verdade não, para que ela se sinta convencida de que ela precisa contratar um advogado. E aí depois ela vem para conversar com você para, como ela já na etapa de fundo de funil, né, já pronta para contratar, você só vai precisar quebrar as objeções de contratação mesmo, que daí é falar mais sobre preço, essas coisas. Então pense nisso, tá? Pense em implementar uma etapa de nutrição se você quer atrair pessoas de meio de funil. Mas se você quer focar só em pessoas que já chegam mais próximas de uma contratação, só pessoas que já estejam buscando um advogado, é possível também. É possível a gente criar campanhas que só atraem esse tipo de pessoas. Só que, lembrando, vai ser um custo muito alto e vai chegar pouquíssimas pessoas no seu WhatsApp, beleza? Isso também é importante aliar com a informação de quantas pessoas tem na área geográfica que você está anunciando que estão pesquisando por advogado. Se você anuncia para uma cidade pequena, e nessa cidade tem pouquíssimas buscas de advogado para a área jurídica que você está anunciando, pode ser que nem chegue pessoas no seu WhatsApp. Às vezes tem 10 buscas mensais. Dessas 10 buscas, você aparece para 8. Dessas 8, 3 clicam no anúncio. Dessas 3, ninguém clica no botão do WhatsApp. Vamos supor, um exemplo. Assim. Então, é importante pensar nisso também, beleza? Então, a mensagem que eu queria deixar aí, aqui, central, é sobre o processo de nutrição. O principal deles, que eu recomendo assim, que seja aplicado, é o e-mail marketing. E o e-mail marketing, só para ilustrar aqui para quem ainda não conhece o que é um e-mail marketing, eu sei que vocês não conseguem ler o que está escrito aqui em cada quadradinho desses aqui dentro, mas só como um exemplo. Esse aqui é o gráfico de um e-mail marketing, como ele vai se comportar, como a pessoa vai receber e-mails de forma automatizada, como você programou isso. Primeiro, a pessoa recebe o primeiro e-mail, né? Ela entrou na sua lista que ela vai receber um primeiro e-mail. Nesse e-mail tem um link que é relevante por qualquer razão, né? Não obrigatoriamente, mas nesse exemplo aqui tem um link. Aí a gente pode configurar da seguinte forma: se a pessoa clicar no link desse e-mail, ela vai receber esse outro e-mail aqui. Se ela não clicar no link, a gente vai aguardar 3 dias
aí a gente vai enviar um outro e-mail, com outro título, com outro conteúdo. Para quem clicou no link e recebeu um outro e-mail, nesse e-mail a gente vai configurar o seguinte: ela abriu esse e-mail ou não abriu? Se ela abriu o e-mail, ela vem para esse caminho aqui, onde ela vai receber um outro e-mail. São pensado já em que a pessoa já clicou num link, já abriu o segundo e-mail, então é uma pessoa que já está se engajando com o seu conteúdo. Então, esse terceiro e-mail já é um e-mail mais profundo, mais perto de convencer a pessoa que ela precisa contratar o serviço de advogado. E assim por diante, né? Conforme a pessoa vai abrindo os e-mails, vai interagindo, clicando nos links, você configura aqui uma sequência de e-mails que vai trazendo ela mais para fundo de funil. E se ela não clicou no segundo e-mail, você pode configurar para esperar 2 dias, envia um outro e-mail mais focado, assim, com um título mais persuasivo, mais focado em trazer a pessoa para esse outro caminho de quem já está mais engajado. Então, sempre para quem não está abrindo, para quem não está clicando, a gente constrói e-mails que sejam focados em converter a pessoa para seguir um caminho. E para quem já está seguindo esse caminho, a gente foca em e-mails para trazer a pessoa para o seu WhatsApp, para mostrar para a pessoa que ela realmente precisa contratar o serviço de um advogado. E aí, para ela clicar no botão do WhatsApp quando ela se sentir realmente convencida a contratar o seu serviço. Isso aqui acontece tudo de forma automática, né? Existe primeiro a necessidade de configuração dessa ferramenta toda, escrever todos os e-mails, mas depois que está tudo configurado, tudo escrito, tudo montado aqui dentro, ela é toda automática. As pessoas vão entrando na lista e vão recebendo os e-mails de forma automática. E você ainda consegue acompanhar quantas pessoas estão nessa fase aqui do segundo e-mail, quantas pessoas estão nessa fase do terceiro e-mail, quem é que clicou nos e-mails, quem é que não clicou, tudo isso você pode ir acompanhando pela ferramenta e você pode até incluir novas etapas, né? Enfim, uma ferramenta bem completa que é possível fazer diversas estratégias aqui dentro, diversas mesmo, vários tipos. E é uma forma de nutrição muito útil, né? Muito boa, porque é tudo automatizado. A pessoa, você não precisa ficar ligando para a pessoa, acompanhando ela, gastando o seu tempo para nutrir uma pessoa de meio de funil. Você deixa essa nutrição de forma automática. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje sobre a possibilidade de aplicar um processo de vendas com etapa de nutrição para quem é de meio de funil e também trazer essa consciência sobre os 3 tipos de público da internet, né? Os inconscientes, as pessoas que estão com muitas dúvidas e as pessoas que já estão próximas de uma contratação, já estão querendo um escritório para resolver o problema delas. Pense bem sobre tudo isso que eu falei aqui e quando você se deparar com essa situação de muitas pessoas chegando no seu WhatsApp com bastante dúvidas, lembre-se dessas dicas que eu dei aqui sobre a etapa de nutrição do processo de vendas. Identifica essa pessoa como uma pessoa de meio de funil e aplica a sua nutrição. Como que será a sua nutrição? Vai ser por ligações, por reuniões? Vai ser por lista de transmissão no WhatsApp? Ou vai ser por um e-mail marketing? Decida sobre isso, aplique essa forma de nutrição e você vai ver um número de pessoas muito maior contratando seu serviço com o passar do tempo. Claro que cada etapa de nutrição, para cada serviço do direito, é diferente o tempo que a pessoa precisa para contratar, né? Tem serviços do direito que o tempo de nutrição é muito longo. Por exemplo, divórcios normalmente é um tempo de nutrição bem longo, assim, acima de 1 mês de nutrição. É comum que seja, né? Porque muitas pessoas que estão pesquisando sobre divórcio, elas ainda não se divorciaram, são pessoas que estão querendo se informar sobre o que vai acontecer se ela se divorciar ou quando ela se divorciar. Será que vai dividir a casa, vai dividir o carro? O que vai acontecer com cada um dos dois? Só que não necessariamente ela está querendo contratar agora um escritório de advocacia para fazer o divórcio. Então, é um público que demora mais tempo para chegar no momento de contratar. E nesse tempo todo, você pode ficar alimentando essa pessoa com informações, quebrando objeções dela com relação aos seus serviços. E aí, quando ela se sentir convencida a contratar o seu serviço, ou quando ela chegar naquela etapa que
realmente está tudo decidido, é isso mesmo que eu quero, ela vai entrar em contato com você, porque você manteve esse contato com ela ao longo do tempo. E tem outros serviços de advocacia que é muito mais curto, né? O processo de nutrição é bem curtinho. Então, varia bastante, né? Você precisa pensar quem é o seu público, quem é que está chegando. É um público que precisa de quanta nutrição esse público precisa, né? Pense nisso, avalie as pessoas que estão chegando, pensa nas perguntas que elas estão fazendo, cria, de repente, um banco de dados com essas perguntas. E se você perceber que tem muitas perguntas repetidas, você já pode até incluir de forma automática e pensar em conteúdos sobre essas perguntas específicas que as pessoas fazem com muita frequência. Você pode gravar vídeos falando sobre isso, criar conteúdos e aí enviando para essas pessoas por mensagem ou por um e-mail automatizado, né? Enfim, considere bastante essa etapa de nutrição para as pessoas que chegam com dúvidas no seu WhatsApp. Ou se você não quer alcançar essa pessoa com dúvidas, a gente pode aplicar uma campanha de fundo de funil só para quem quer já contratar, só que naquela observação lá, né, de muito custo para pouco volume de pessoas. Beleza? Se tiver dúvida, venha conversar comigo. Vai ser um prazer falar mais sobre esse assunto aqui, explicar melhor sobre as etapas de nutrição. Estou à disposição, como sempre. Beleza? Valeu, gente. Um abraço e até a próxima.